Fala, meu povo, tudo certo? Bom, eu já quero começar dizendo que o vídeo de hoje vai ser diferente. Eu não sei, na verdade, se eu já fiz algum vídeo assim, desse modo pro canal, mas como vocês viram pelo título, eu vou falar sobre a Premier League, eu vou passar pela última rodada da Premier League, mas eu não quero focar muito no jogo. Eu vou falar sobre alguns clubes, eu vou falar sobre algumas despedidas, eu vou falar quase que um resumo geral, sem tocar em tudo, obviamente. Então, se você gostar desse vídeo, eu já peço para que você deixe o like, comenta também se você curte esse tipo de interação, que eu quero realmente fazer essa troca. Eu quero também responder comentários de vocês. Também se inscreva no canal caso você não esteja inscrito, e não esquece de ativar as notificações para receber todos os vídeos no canal na hora que saem. Bom, seguinte, esse vídeo aqui, ele passou por mim para ser feito de diversas maneiras. Eu nem mesmo sabia que eu ia fazê-lo, que eu ia gravá-lo só depois que a Premier terminasse, né? Porque essa Premier League foi uma Premier League de muitas reviravoltas, de muitos enredos que a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, né? A questão da disputa pelo título entre Arsenal e City, as brigas pelo rebaixamento, pelas vagas de cada competição europeia, ainda mais porque isso não dependeria só do resultado da Premier League. Mas enfim, tá tudo definido. Eu vou dar uma passada sobre alguns clubes e quero também falar com vocês sobre as despedidas que marcaram nessa última rodada. E eu vou começar por uma delas, tá? Eu vou começar pelas despedidas na realidade que passaram em Manchester. O City nessa última rodada da Premier League perdeu para Aston Villa, mas o City não tinha muito o que brigar, né? Já era segundo colocado, garantido, já não tinha chance de título, também não tinha como ser ultrapassado, mas acabou perdendo nessa última rodada para o Aston Villa em casa. Mas o que marca nesse jogo são as despedidas de Bernardo Silva e do Guardiola. O Bernardo sai, ele é substituído, eu tô numa colinha aqui, mas se eu não me engano foi aos 57 minutos de jogo, mas eu vou confirmar aqui para vocês. A substituição do Bernardo é aos 59. Então, beleza. Eu lembrava do momento, só não lembrava o minuto exato. E o City faz um corredor para a saída dele, o estádio todo aplaude. O Bernardo Silva, que ficou quase 10 anos no City, né? Ele foi contratado em 2017. Na época ele veio do Mônaco, custando 43 milhões de libras e acumulando 460 partidas, 76 gols e 20 títulos. O Bernardo, que alguma coisa que eu gostei muito dele foi a consciência. Já talvez esteja a segunda temporada dele de menor nível técnico, né? Tudo bem que o City como todo caiu, principalmente no quesito confiança, nesses últimos 2 anos, mas o Bernardo Silva sentiu ter uma queda técnica muito motivada por uma questão de idade. Ele possivelmente vai continuar jogando em alto nível. Eu vi que há pouco tempo atrás quem estava observando a situação do Bernardo é o Barcelona, e pode ser que ele vá. Acho que ele tem a futebol jogar assim no Barcelona. Ainda tenho minhas dúvidas sobre a questão de titularidade, sobre a questão de regularidade. Se ele aguenta continuar sendo titular de um time de alto escalão da Europa. Mas eu acho muito honroso a forma que ele lidou à saída dele do City. O Bernardo passou por diversos parceiros, o principal talvez seja o De Bruyne, ali na faixa do meio de campo, mas o que mais faz parte da trajetória dele é a questão das posições, né? O Bernardo veio do Mônaco sendo muito um meia que fazia a função de jogador um pouco mais pro lado, mas também fazia a posição de meia central. É óbvio que, principalmente com o De Bruyne no City, não tinha muito espaço para o Bernardo Silva jogar como esse camisa 10, né? No caso, o 17, porque a 10 ele jogou, mas ele atuou muito pelo lado, e ao passar do tempo ele chegou a fazer uma segunda função de meio de campo, a nossa camisa 8. Quando o De Bruyne saiu, ele chegou a jogar como 10, fez também alguns jogos pelo lado esquerdo e lado direito do campo. Então, muito me pega essas duas coisas do Bernardo Silva. É ele sempre ter aceitado fazer e ter ido bem em tantas posições do meio de campo, e também ele ter tido essa compreensão de que talvez já fosse hora de encerrar um ciclo.
Mas o ciclo mais importante, né? E aí dá até uma pena do Bernardo pela despedida, mas a despedida mais importante no Etihad Stadium nesse final de semana foi, sem dúvidas, a de Pep Guardiola. Porque a despedida do Guardiola, ela é, de certo modo, uma interrupção de era no futebol inglês, né? A gente viu o Guardiola 10 anos pelo City, a gente viu o Guardiola por 9 anos, no mínimo, na segunda colocação da Premier League. Isso é muito louco, porque eu lembro muito do Guardiola no Barcelona. Eu lembro dos dois momentos do Guardiola no Barcelona. O momento inicial, começa um pouquinho mais jovial, naquela fase meio que de transição, né, de alguns jogadores, e depois o Barcelona sensacional, o Barcelona fantástico de 2012, que é um dos times que eu tenho mais carinho, porque eu acompanhei muito aquele time ali, aquela época que o futebol ele é muito lúdico na nossa mente. Então eu sempre tive muito carinho por aquele Barcelona daquele Guardiola. E no Bayern de Munique, por mais que ele tenha sido um grande treinador, ele sai do Bayern com um peso de que talvez teria faltado uma Champions, né? O sentimento foi esse, que ele fez algumas modificações que não deram certo, que ele manteve a sequência da Bundesliga, mas que faltou uma Champions. E até por isso eu acho que ele vai para o City ainda numa incerteza sobre o tempo. Ele sabia que ia ficar muito mais do que uma temporada, mas ele pensava em ficar 3, 4 anos. E esses 3, 4 viram 10. Falando de alguns números, cara, são as mesmas 20 taças do Bernardo Silva, isso é muito curioso, mas são quase 600 jogos e aproximadamente 70% de aproveitamento. É bizarro um treinador com 10 anos no comando de um clube ter quase 70% de aproveitamento. Muita gente coloca o mérito do City, pelo menos por esses títulos e tal, pelas campanhas acima de 100 pontos, no dinheiro. Não é que o dinheiro não impacte, eu não vou ser ingênuo, eu não vou ser inocente, eu não vou ser bobo a esse ponto. Mas eu acho muito curioso a gente olhar o que é o City em 2012 e o que é o City agora. É um City com Guardiola que se acostumou primeiro a chegar na semi de Champions. Hoje é um campeão de Champions. E hoje é o time mais propício a vencer uma Premier League. O que eu quero dizer? Por muito tempo, na era Ferguson, antes mesmo do campeonato inglês começar, o principal favorito da Premier League era o United. Por um tempo o Chelsea assumiu isso também. O City, a partir do momento que o Guardiola chega, ele vira o principal favorito. Se você tem um palpite para dar no começo da temporada, você vai dizer o City. E até dói, porque o Liverpool podia ser esse time, né? O Liverpool do Klopp chegou lá. Só que o City e Liverpool se obrigavam, né? O City do Guardiola, o Liverpool do Klopp, se obrigavam a fazer campanhas espetaculares. Mas o City ainda assim, eu acho que ele chegou no nível, até por isso venceu mais, né? Então, é muito surreal tudo que o Guardiola construiu no Manchester City. Ele já é gigantesco. Ele já é absurdo. Hoje, ele além de ser gigantesco em solo catalão, de ser muito grande também em Munique, mas hoje ele é gigantesco do lado azul de Manchester. Sabe? Eu queria fazer uma pesquisa em Manchester para ver se as pessoas são mais fãs do Oasis ou do Guardiola. Eu vou fazer isso algum dia, prometo. Mas, assim, é de fato muito relevante tudo que o Guardiola fez no City. O dinheiro conta, mas a personalidade Guardiola, o treinador Guardiola, a pessoa Guardiola, é gigante, sabe? Tanto que quando a gente olha, talvez para um momento de queda do City, né, de 24 para cá, a gente olha muito até para a vida pessoal do Guardiola. A gente vê uma questão de separação, depois de reatar, mas enfim, isso é pra gente ver o quão conecto é Guardiola pessoa e Guardiola treinador, né? Pra quem já leu livros de Guardiola, inclusive recomendo, sabe dessa questão do vício dele, do amor dele pelo futebol e do quanto ele abdicou de tantas coisas da vida dele por conta disso. Então, cara, o Guardiola é esse monstro, é esse treinador absurdo.
eu jamais criticaria quem o coloca como o maior treinador de todos os tempos, porque o Guardiola modificou o futebol europeu, o Guardiola modificou o futebol espanhol e modificou o futebol inglês. E muito, tá? E muito. O inglês, então, a nossa percepção do futebol na Inglaterra é muito diferente antes da chegada do Guardiola. A Premier League evoluiu e muito pós-chegada de Pep Guardiola no Manchester City, tá? Se eu puder dar alguns dados a mais aqui do Guardiola, né? Ele só não vence título na primeira temporada. Eu falei aqui da má fase dele desde 2024, né? Que é uma época que ele consegue só uma vitória em 12 jogos. Ele já é o segundo maior treinador em questão de títulos da história, só tá atrás do Ferguson. E eu tenho a sensação de que se o Guardiola voltar a treinar algum clube algum dia, ele consegue ultrapassar. E aí o que eu posso dizer mais sobre a renovação dele, né? A renovação eu acho que seja mais um ato de grandeza de Josep Guardiola. Por quê? Eu realmente acho que ele sabia que essa temporada ia ser a última dele, né? A gente já viu o Guardiola mais cansado, mais nesse tom de querer parar algum tempo. E ele renova até 2027, acredito eu, muito por um estilo de, cara, eu vou sair em 26, mas pra gente não ter a imprensa perguntando, a imprensa no nosso pé, a imprensa buscando vocês, a imprensa buscando, vamos anunciar até 27. E eu acho que isso foi feito, eu acho isso muito grande por parte do Guardiola, até batendo um pouco no que já era previsto, né? Uma vez que eu acredito que ele não queria ser demitido no Chelsea. Mas acabou que coincidiu com a demissão do Maresca, meses depois de começar as negociações, então ele está muito perto de ser anunciado como o próximo treinador do City, e eu tenho certeza que o City vai sentir. Tá? Eu tenho certeza absoluta que o City vai sentir. Não é sobre negativar o Maresca, mas é porque é muito difícil você reagir bem a uma saída do Barcelona, a uma saída do Guardiola. Eu já estava pensando aqui em falar exatamente isso do Barcelona, né? Cara, o Guardiola sai do Barcelona para o Bayern de Munique. Vamos lembrar de quantos treinadores o Barcelona teve num período de, sei lá, sair do Guardiola até início do Luiz Henrique, e quantos trabalhos deram errados, sabe? Ou até depois da saída do Luiz Henrique mesmo. Eu acho que se a gente pegar 2012 para cá, o Barcelona tem um período bom com o Luiz Henrique e agora um período bom com o Hans Flick. Tata Martino, Ernesto Valverde, Xavi, só mostra o quão difícil é um bom treinador anteceder um trabalho, quer dizer, vir depois de um trabalho tão longínquo, né? E assim, em questão de tempo, no City são 10 anos. Né? E já que eu tô falando disso, de mudar de treinador depois de tanto tempo, eu já vou entrar no Liverpool aqui. O Liverpool que nessa última rodada empatou em um combate, foi esse jogo eu confesso que eu não assisti, até porque ele não valeria tanta coisa, né? Mas, falando de Liverpool, por quê? O Liverpool trocou, né? Na temporada retrasada, o Klopp quis sair para o Arne Slot. E o título do Slot na primeira temporada, logo de uma Premier League, surpreendeu todo mundo. E muito sim ficou na dúvida se o Slot que conseguiu associar tão rapidamente o estilo de jogo dele na cabeça dos jogadores, ou se ainda é um refúgio do trabalho do Klopp. Eu acho essa discussão muito chata com o Slot, mas eu não acho ela errada, tá? Até porque, e eu vou repetir isso aqui, eu falei isso aqui em algum vídeo no canal já, até porque quando a gente olha as contratações do Liverpool na temporada, eu salvo o Ekitike, tá? Eu não acho que o Ekitike foi tão mal, não. Mas quando a gente olha para um Isaac, quando a gente olha... Enfim, eu vou nem só focar nas contratações, quando a gente olha para o Gakpo tendo chances, e quando a gente olha para o Chiesa no banco entrando bem, mas não consegue jogar, a gente olha para o Robertson, que foi colocado de escanteio, e quando entrou bem, sabe? A gente vai salvar um ou outro jogador do Liverpool na temporada, né? E nem assim a temporada inteira. O Szoboszlai começou muito bem, jogando de lateral, jogando de meia, mas terminou já cansado. Então, entrando no Liverpool, a despedida do Liverpool na temporada esse ano, ela também é motivada pelo Slot. Ela também é realmente motivada pelo Slot. O egípcio Mohamed Salah. Vou começar com uns dados. O Salah foi contratado pela Roma, da Roma ao Liverpool,
em junho de 2017 por 42 milhões de euros, na época se tornando o jogador do continente africano mais caro da história. Ele marcou logo na estreia, em 2017, contra o Watford, e de lá pra cá, meu amigo, o Salah não parou mais. O Salah, ele tem simplesmente, eu vou pegar o número exato que o Liverpool ainda postou, qualquer coisa eu até coloco aqui na tela, para vocês verem esse dado junto comigo. Cara, os números do Salah são um absurdo. São 120 assistências e 257 gols. 279 vitórias, 79 empates e 84 derrotas. Bola de ouro em 17, 18, 18, 19, 21, 22, 24, 25, por 2 vezes jogador africano do ano, 4º maior artilheiro da Premier League da história, 7º maior assistente da Premier League da história e o maior assistente do Liverpool na Premier League da história, superando o Gerrard. E aí também tem a despedida do Robertson, né? Falei dele aqui, o Robertson que tem 378 jogos, 69 assistências e 14 gols. Eu não vou deixar de dar os créditos também ao lateral escocês, mas é porque o Salah, ele foi gigante. E apesar de eu falar todos esses números aqui, eu acho que uma coisa que o Salah fez, tem 2 coisas que o Salah fez de muita relevância, é voltar a dar alegria ao torcedor do Liverpool, é a primeira delas. O Salah, ele chega explodindo no Liverpool. O Salah chega jogando muita bola no Liverpool. E beleza, ele por um momento divide a responsabilidade do ataque com o Mané, com o Firmino, mas ele continua sendo o protagonista e ele dá alegria, dando ao Liverpool a sua primeira Premier League. Sempre foi muito estranho para mim entender o Gerrard como principal jogador. Isso não é um questionamento ao Gerrard, tá? Não é. Mas sempre foi estranho para mim ver o Gerrard como principal jogador da história do Liverpool e ele não ter conquistado um campeonato inglês. Por mais que fosse época do United com Ferguson, o investimento no Chelsea começava a cair também, a gente tem um Arsenal invicto, a gente tem, enfim, algumas movimentações do campeonato inglês aconteceram naquela época ali. Só que é estranho. E aí eu vi o Salah fazer isso. E quando o Salah faz isso, ele faz isso em época de pandemia. Então é muito estranho, real, porque no momento que a torcida do Liverpool podia mais vibrar um título que nunca tinha sido conquistado, né? Se a gente for olhar a Premier League, não só o campeonato inglês, mas a gente olha que a torcida do Liverpool, o Liverpool é um clube tão grande. Olha quanto tempo o Liverpool ficou sem ganhar um campeonato, gente. Foi dos anos 90, comecinho dos anos 90, depois para ganhar só em 2019 e 20. Mas foi bonito que depois o Salah conseguiu vencer mais um, e aí sim com torcida, né, cara? Mas se eu puder sair do aspecto campo, tem uma coisa muito bonita que eu quero dizer aqui. O Salah, ele é responsável pela diminuição do preconceito religioso na Inglaterra. A gente sabe que Liverpool é uma cidade diferente. Não é uma cidade conservadora, não é uma cidade alinhada, vou dizer assim, ao reino, muito por conta também de algumas questões financeiras. É uma cidade que tem raiva, como qualquer lugar deveria ter, de Margaret Thatcher. Então é uma cidade diferente. E o que o Salah fez em relação ao preconceito religioso não mudou ou não melhorou a cidade de Liverpool, mas mudou uma sociedade inglesa. E isso é bonito demais. Eu qualquer coisa até coloco essa pesquisa aqui na descrição do vídeo, porque isso é muito relevante. Eu sempre vou bater numa tecla de que futebol não é só bola, não é só 11 contra 11, é muito mais do que isso. E o Salah é uma das maiores provas disso. A ponto da gente ter fotos tradicionais do Salah comemorando o Natal com a família dele, né? O mundo seria melhor se tivéssemos mais pessoas como esse egípcio aqui. Agora, de fato, saindo dessa questão também, voltando à questão de slot, né? Eu quero muito que daqui a alguns anos a gente saiba realmente o que aconteceu.
O Salah teve uma queda muito visível nessa última temporada, errando gols que não erraria, enfim, jogando muito mal, muito mal. Mas eu lembro daquela ausência do Salah contra a Inter de Milão na Champions, que ele não viaja porque teria brigado com o slot, depois vai viajar para jogar a Copa Africana de Nações, e no retorno, e só no retorno da competição que ele volta a ser relacionado pelo Liverpool, né? Eu queria muito saber o que aconteceu ali. Eu verdadeiramente gostaria muito de saber. E o Salah até o final manteve essa postura de falar, né? Óbvio que ele não jogou para cima o que aconteceu, até sabendo que isso poderia tumultuar o vestiário, podia mudar totalmente o clima. Ainda mais que nessa temporada o clima não esteve bom em nenhum momento, praticamente. Mas eu realmente quero saber o que por um momento aconteceu entre Slot e Salah, porque os dois parecem se odiar tanto em declarações e entrevistas. E eu espero de verdade que o Salah consiga fazer de fora, mas fazer com que em algum momento o Liverpool volte a tocar o seu bom e velho rock and roll, né? Bom, então, despedidas no City de Bernardo Silva e Guardiola, despedidas no Liverpool de Robertson e Salah. Vou passar por alguns outros clubes aqui, alguns outros jogos, e aí eu vou pontuando algumas coisas mais interessantes, sem entrar de fato no jogo, beleza? Nessa última rodada, a gente teve City, Aston Villa, eu falei, Brighton e United, 3-0 para o United, nesse jogo que o Brighton acabou ficando de fora de uma fácil classificação para a Europa League. O United, com 3-0, já estava garantido na Champions. Esse jogo aqui, ele só marca o recorde para o Bruno Fernandes, né? De ser o maior assistente em uma temporada de Premier League, 21 passes, deixando para trás Kevin De Bruyne e Thierry Henry, que tinham 20. O United para a temporada que vem não tem Casemiro, busca um volante, busca um meia, né? Dois que já são de conhecimento público são o Edson, da Atalanta, e o Valverde, do Real Madrid. Esse com certeza é muito mais difícil. Mas também tem assegurada a renovação do Carrick até, se eu não me engano, 2028. Não sei se eu concordo tanto, tá? Gosto do Carrick. O United, se eu não me engano, é o time que mais pontuou desde que o Carrick chegou no comando do time. Se eu não me engano, são 5 pontos a mais que o Arsenal, que foi campeão. Mas a gente tem que ver como o Carrick vai lidar para além da Premier League. O United só jogou a Premier League. O United, temporada que vem, vai jogar a Liga dos Campeões, uma maior Liga dos Campeões, né? O United não jogou ainda na Champions no formato de fase de Liga, e vai ter que ir mais adiante nas Copas, né? Não dá para o United cair tanto na Copa da Inglaterra quanto na Copa da Liga na primeira rodada. O Fulham venceu o Newcastle por 2-0, os dois ficaram no meio de tabela. Temporada bem decepcionante do Newcastle, que só foi bem realmente na fase de Liga da Champions. Nada mais do que aquilo ali. Tivemos também nessa última rodada Burnley e Wolves empatando em 1-1. Nottingham e Bournemouth também ficando em 1-1. O Bournemouth que com isso conseguiu uma vaga para a Europa League. E eu preciso dar essa nota aqui, garantiu um 2020, pelo menos a primeira metade de 2026, sem nenhuma derrota em jogos por clube do Ryan. A última derrota do Ryan, ela é no Vasco e Corinthians pela final da Copa do Brasil, por clubes. Em 2026, ele não perdeu. O Bournemouth não perdeu, o Ryan não perdeu. E aí você quer usar a proporção que você quer. Se é o Bournemouth que não perde porque o Ryan não perde, ou se é o Ryan que não perde porque o Bournemouth não perde. O Sunderland venceu por 2-1 o Chelsea que ficou de fora das competições europeias, enquanto o Sunderland vai. O Sunderland subiu na temporada passada e já vai disputar uma Liga Europa, né? Acabou tomando essa vaga do Brighton no finalzinho. E o Chelsea que não vai disputar nada. Que fase do Chelsea, hein? Um ano atrás estava vencendo a Copa do Mundo de Clubes e agora não tem nada a fazer. Talvez seja melhor para o Xabi Alonso, né? Talvez seja um ano mais tranquilo para o Xabi Alonso. O que a gente tem que ver é sobre saídas, né? O Enzo Fernandes já sinalizou que quer sair. Isso ainda quando o Josinho estava no comando, tanto que o Josinho banca e tira a faixa do Enzo. Então vamos ver. A vontade do Enzo publicamente era para ir para o Real Madrid. E também tem o João Pedro negociando com o Barcelona
Assim, dependendo, um Barcelona sem Lewandowski e um Real Madrid sem Valverde, realmente essas duas transferências têm altas possibilidades de acontecer, mas muito mais a do João do que a do Enzo, tá? Talvez o Enzo saia, mas não sei se o Real Madrid seja o destino mais seguro. O Arsenal venceu o Crystal Palace por 2-1, fora de casa, e garantiu o título já há um tempo. E entrando na briga do rebaixamento, né? O Tottenham venceu o Everton por 1-0 e fazendo com que a vitória do West Ham por 3-0 contra o Leeds não valesse de nada. Se salvou o Tottenham, né, cara? Se salvou o Tottenham. E, assim, são 2 anos consecutivos do Tottenham na 17ª colocação. Absurdo. Eu quero ver muito o que vai acontecer com o Tottenham na temporada que vem, mas muito. Eu não acho que o Tottenham possa pensar em Conference. Só que eu também não admito que o Tottenham, guardando o dinheiro que guarda desse jeito, porque o Daniel Levy o que mais falava era de economia, então penso eu que o Tottenham tenha muito dinheiro para gastar, apesar de eu saber que não. Eu não sei o que o Tottenham tem que pensar, mas não dá pra pensar em Conference nesse nível que tá. Não dá. E tem que reaparecer com alguns jogadores, né, cara? O que aconteceu com o Kulusevski? Que a gente não sabe. O que vai ser feito com o Maddison? O que vai ser feito com o Richarlison? Enfim, esses jogadores do Tottenham que o Richarlison não sumiu, mas que passaram muito tempo lesionados, sabe? Eu realmente tenho uma dúvida do que vai ser feito com eles. Porque numa dessas, o Kulusevski ficou fora da Copa do Mundo. E não que eu ache o Kulusevski um craque, mas entendendo a bola que ele jogou no Parma e na Juventus, entendendo a seleção da Suécia, eu acho que ele normalmente, se tivesse tudo bem, teria tido vaga. Mas bom, gente, Arsenal, City, United, Aston Villa e Liverpool na Champions, Bournemouth e Sunderland na Liga Europa, Brighton na Conference e o Crystal Palace tá na final da Conference também, contra o Raio Vallecano, o Arsenal na final da Champions contra o PSG. Então, dependendo, isso aqui muda, algum clube pode entrar mais na Liga Europa. E aí eu vou atualizando vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, quase meia hora de vídeo, foi bem gostosinho de fazer. Então comenta aí, o que você tem a dizer sobre os clubes? Os rebaixados, né? West Ham, Burnley e Wolves. O Wolves que já anunciou renovação com o André. Mesmo rebaixado, o André continua no Wolves. A expectativa é que aconteça diferente com o João Gomes. É que o João Gomes tenha propostas, inclusive do Atlético Madrid. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Bom, encontros e despedidas na Premier League. E a gente se vê no Campeonato Inglês do ano que vem. Não esquece de deixar o seu like, comentar também o que você achou sobre esse momento final dos clubes. Espaço aberto nos comentários, eu quero essa troca com vocês. Não esquece também de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Fui!